O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal! Sou a professora Alice. Estou aqui hoje para uma aula de matemática com as crianças do segundo ano. O tema da nossa aula hoje é o quadro numérico. Então, agora nós vamos começar a nossa aula. Esse é o quadro numérico. Hoje nós vamos estudar a sequência dos números do 1 até o 49. Então, vamos contar? Vamos lá, vocês podem ir acompanhando os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. É a sequência dos números do 1 ao 49. Então agora nós vamos observar algumas regularidades do quadro numérico. Observando as colunas, nós observamos os números que terminam com o mesmo algarismo. Então, lá na primeira coluna, nós temos o número 10, o número 20, o número 30, o número 40. Na segunda coluna, nós temos os números que terminam com o algarismo 1. O 1, o 11, o 21, o 31 e o 41. E assim por diante. Na coluna do número 2, são todos os números que terminam com o algarismo 2. Na coluna do número 3, são todos os números que terminam com 3. E até chegar lá na coluna do número 9, tem os números que terminam com o algarismo 9. Se nós observarmos as linhas, nós vamos ver que os números começam com o mesmo algarismo. Então, lá na linha do número 10, nós temos o 10, 11, 12, 13, o 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Todos esses começam com o número 1. Na linha do número 20, nós temos os números que começam com o mesmo algarismo, que é o 2. 20, o 21, o 22, o 23, o 24, o 25, o 26, o 27, o 28 e o 29. E o mesmo acontece na linha do número 30, que são todos os números que começam com o algarismo 3, e na linha do número 40, são todos os números que começam com o número 4. Nesse quadro também nós podemos observar os números que têm o mesmo algarismo, em que os algarismos são iguais. Observem, vejam se vocês conseguem identificar quais são os números que têm o mesmo algarismo, que são algarismos iguais. Olha lá, temos o número 11, o número 22, o número 33 e o número 44. Viram só quantas coisas temos nesse quadro numérico? Vamos continuar nossa aula. O Pedro, Gabriel e Heloísa estavam jogando o jogo de senha.
com o quadro numérico até o 49. Gabriel pensou em um número e disse aos seus amigos que deveriam descobrir o número que ele pensou, fazendo perguntas. Mas ele só poderia responder sim ou não. Esse é um jogo muito divertido e muito legal que dá para fazer com o quadro numérico. Vamos ver como que essas crianças estavam brincando. O Gabriel pensou em um número e guardou na cabecinha, não deixou ninguém saber qual era o número que ele tinha pensado. E os seus amigos tiveram que pensar em perguntas para tentar descobrir que número que ele pensou. Heloísa perguntou: "É maior que 40?" O Gabriel respondeu: "Não." E ele cancelou todos os números maiores que 40. Então, olha lá no quadro numérico. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Não pode ser o número que o Gabriel pensou. O Pedro perguntou: "É um número que começa com o algarismo 1?" O Gabriel respondeu: "Não." Então, nós temos que tirar todos os números que começam com o algarismo 1. Então, ele foi lá e cancelou os números do 10 ao 19, que começam com o número 1. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Heloísa fez mais uma pergunta. "É um número que termina com o algarismo 0? E o Gabriel respondeu: "Não." Então, nós também temos que tirar todos os números que terminam com o 0. Olha lá no quadro. O 10, o 20, o 30 e o 40. Tá sobrando poucos números agora, hein? Vamos ver se eles vão descobrir qual é o número que o Gabriel pensou. A Heloísa fez mais uma pergunta. "É maior que 20? E o Gabriel respondeu: "Sim!" E cancelou todos os números que são menores que 20. Os números do 10 ao 19 já tinham sido cancelados. Então, só faltavam cancelar os números do 1 ao 9, que também são menores que o 20. Olha lá, número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem, não são os números que o Gabriel pensou. Pedro e Heloísa fizeram uma pausa no jogo e observaram como estava o quadro numérico. Olha só como o quadro numérico está agora. Eles perceberam que havia sobrado os números do 20 ao 29 e do 31 ao 39. Observando o quadro numérico, que pergunta vocês fariam para o Gabriel? Pense e anote aí em seu caderno. Olha lá. Que pergunta será que a gente pode fazer para tentar descobrir que número que o Gabriel pensou? Só temos os números do 21 ao 29 e do 31 ao 39. Pensem nessa pergunta e anotem aí em seu caderno. Lá? Será que o Pedro e a Heloísa vão encontrar esse número? Depois de observarem o quadro, Heloísa e Pedro voltaram a perguntar. Heloísa perguntou: "É menor que 30? E o Gabriel respondeu: "Sim!" Cancelou todos os números maiores que 30. E só faltava os números do 31 ao 39. Olha lá. 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38 e 39. Os números do 40 ao 49 tinham sido cancelados. E não são os números que o Gabriel pensou. Agora está ficando fácil, hein? Pergunta será que eles vão fazer agora? Pedro pensou e perguntou: o número é maior que 25? Gabriel respondeu: sim! Cancelou os números menores que 25. O 21, 22, 23, 4 e 5. Olhando o quadro numérico, a Heloísa viu que só restavam os números 26, 27, 28 e 29. Então, um dos números que o Gabriel pensou está aí nessa sequência, de 6 ao 29. Heloísa perguntou: é maior que 27? E o Gabriel respondeu: sim! Cancelou os números 25 e 27. Olha só restaram dois agora. O número 28 e o número 29. Que número será que o Gabriel pensou, hein? Vamos ver se eles vão descobrir. Pedro perguntou: é maior que 28? E o Gabriel respondeu: sim! E cancelou o número 28. E Pedro e Heloísa descobriram que a senha é o número 28. E acabaram o jogo. Então, o número que o Gabriel pensou lá no início do jogo foi o número 29. Gostaram desse jogo? Gostaram da brincadeira da Heloísa, do Gabriel e do Pedro? É muito legal essa brincadeira. Com ela, dá para a gente aprender muitas coisas sobre o quadro numérico, sobre os números, sobre o valor dos números, quais números são maiores, quais números são menores, e aprender muitas coisas. Então, vamos começar a nossa atividade agora. Para começar, vocês aí em casa vão ter que fazer um quadro numérico. Então, aí no caderno, vocês vão usar 5 linhas do caderno. E para fazer as colunas, vocês precisam traçar 10 linhas na vertical, que é em pé, que serão as 10 colunas do quadro. E vai ficar bem parecido com o desenho que vocês estão vendo aí agora do quadro numérico. Para colocar os números, deixe em branco o primeiro quadradinho e escreva os números até o 49, como você viu na atividade. Fazendo aqui, enquanto isso a gente espera um pouquinho. Trace 5 linhas, use 5 linhas do caderno e trace 10 linhas na vertical. Coloquem os números. Deixe o primeiro quadradinho em branco. Os números até o 49. Tudo bem, vamos lá. Agora nós vamos observar o quadro numérico e responder algumas perguntas. Observando o quadro, quais são os números que terminam com o algarismo 4? Vocês precisam observar a coluna do número 4. Perceber quais são os números com o algarismo 4. Tudo bem, agora nós vamos responder algumas perguntas observando o quadro numérico. Vamos lá. Primeira pergunta: quais são os números que terminam com o algarismo 4? Vamos olhar lá no quadro numérico para ver quais são os números que terminam com o algarismo 4. Vamos observar a coluna do número 4.
Então, olha lá embaixo do número 4. Temos o número 14, o 24, o número 34 e o número 44, que são os números que terminam com o algarismo 4. Vamos lá responder a nossa pergunta. 14, 4, 34, 44. Tudo bem. Vamos agora para outra pergunta. Quais são os números que são formados por dois algarismos iguais? Vamos observar lá no quadro numérico. Temos números que são formados pelos mesmos algarismos, os algarismos iguais. Olha lá, é o número 11, o número 22, o número 33 e o número 44. Responder a nossa pergunta. Se 22, 33, 44. Tudo bem. Agora, vamos pensar. Escreva um número que comece com o algarismo 1 que seja menor que o número 15. Então, vamos observar lá no quadro numérico. Temos que escolher um algarismo que comece com o número 1 que seja menor. Os números menores que 15 são o 14, o 13, o 12, o 11 e o 10. Eu vou escolher o número 12. Vou responder lá na minha pergunta. Número 12. Agora, se você fosse ampliar o quadro numérico, qual o próximo número que poderia ser escrito? Deve ser escrito. Vamos olhar lá no quadro? Olha lá. Esse quadro vai até o número 49. Se nós fôssemos continuar escrevendo o quadro, qual seria o próximo número a ser escrito? 49 parou lá na última coluna. Na sequência dos números, depois do 49 vem o número I. Sim, é o número 50. Onde será que nós poderíamos escrever o número 50? Olha lá no quadro numérico. O 50 ficaria embaixo do número 40, porque são os números que terminam com o algarismo 0. Tudo bem, vamos escrever na nossa atividade. O número 50 deve ser escrito. Próximo número a ser escrito. Bem. O jogo de senha é muito divertido. Podemos aprender muito com ele, como eu já disse aqui hoje na nossa aula. Convide sua família para jogar com você e divirtam-se. Além de a gente aprender muitas coisas sobre o quadro numérico hoje, vocês também aprenderam a jogar o jogo de senha. Então, eu vou ler aqui para vocês agora a regra do jogo. Vocês poderem também convidar as pessoas da família para jogar. Vamos lá. Jogo de senha. Para jogar, vai precisar de alguns materiais. O quadro numérico, a sequência dos números que você pretende jogar, algumas canetas ou setas para fazer a marcação dos números. Você pode escolher o quadro numérico do 1 ao 49, ou o quadro numérico do 1 ao 99, ou do número 50 ao 99. A sequência dos números é você que escolhe. Número de jogadores. No mínimo 2. Um para ser o desafiante e os outros jogadores para serem os descobridores. O objetivo desse jogo é descobrir o número pensado pelo desafiante. Descobrir o número pensado pelo desafiante. Como se joga? Para jogar, é só fazer igual o Pedro, a Heloísa e o Gabriel fizeram. O desafiante
em um número e anota ou guarda na cabeça sem que os outros saibam ou sem deixar que os outros vejam. Os descobridores, um de cada vez, tentam adivinhar o número que foi pensado, fazendo perguntas sobre os números. E o desafiante só pode responder sim ou não. Por exemplo, o desafiante pensou no número 15. O descobridor pergunta: é maior que 9? O desafiante responde: sim! E lá no quadro numérico vocês fazem marcações, anulando os números menores que o 9. As perguntas seguintes deverão ser pensadas a partir das informações fornecidas pelo desafiante. Então, as respostas que ele dá são muito valiosas para o jogo, então tem que dar muita atenção para poder pensar numa pergunta e tentar descobrir o número. E o que nós aprendemos na aula de hoje? Como é a organização dos números no quadro numérico. Aprendemos a comparar os números maiores e menores e que alguns números começam com o mesmo logaritmo e que alguns números também terminam com o mesmo logaritmo. E também aprendemos a jogar o jogo de senha. Essa foi a nossa aula de hoje e eu deixo o desafio para vocês jogarem esse jogo aí com a família e aprenderem muito mais. E chegamos ao fim. Até mais, pessoal! Boa aula para vocês e bons estudos! Tchau!